Hoje temos um assunto que é absolutamente vital para o mundo da segurança moderna. Vamos falar sobre o ZTNA, ou Zero Trust Network Access. Mas antes da gente começar, se você é novo por aqui, eu vou pedir já para você se inscrever no canal e também marcar o sininho para você receber notificação para toda vez que a gente lançar vídeos novos, que em modéstia à parte estão cada dia melhores. O ZTNA, ou Zero Trust Network Access, ele é um conceito revolucionário no mundo de segurança que está mudando a abordagem sobre como a gente acessa a rede e também como protegemos os nossos dados. E se esse assunto está um pouquinho complicado para você, fica tranquilo e fica comigo até o final desse vídeo que você vai sair daqui sabendo mais sobre o ZTNA e como o ZTNA pode melhorar ali a eficácia da segurança da sua rede. Então, vamos mergulhar nesse mundo de Zero Trust. Para a gente iniciar aqui o nosso vídeo de hoje, vamos introduzir um conceito muito importante que a gente vai usar ao longo do vídeo, que é sobre os conceitos de perímetros de segurança. A gente sabe muito bem que tradicionalmente o firewall ele é responsável por proteger o perímetro de segurança e criar uma segregação entre esses diversos perímetros. Um exemplo que a gente pode dar é um firewall corporativo que a gente está representando aqui na figura junto com vocês. Então vocês podem observar junto comigo que esse firewall está segmentando duas redes aqui. Uma rede a gente está chamando de Trust Network, ou uma rede confiável. A gente pode chamar essa rede aqui de uma rede corporativa, que estão, por exemplo, as nossas aplicações da nossa empresa. Então, tudo que a gente quer proteger e tornar confiável aqui dentro da corporação e dentro desse firewall, a gente está chamando de Trust Network. De mesmo modo que tudo aquilo que estiver fora da nossa corporação, ou melhor, dentro da internet, a gente vai chamar aqui de Untrust, ou seja, uma rede não confiável. É muito comum também a gente ter uma extensão aqui do segmento de rede ou do perímetro de rede dentro dos ambientes corporativos através de uma VPN, onde, por exemplo, usuários remotos que estão representados aqui, por exemplo, se conectam via VPN ao nosso firewall de borda da corporação e desse método, através de VPN, eles vão ter acesso às aplicações e aos serviços corporativos da nossa empresa. Mas, em prior, a gente percebe aqui que o firewall está sendo responsável por delimitar esses perímetros de segurança de rede. Então, hoje, esse tipo de conceito ele é bastante utilizado e ainda muito utilizado dentro das redes atuais. Porém, a gente vai ver que tem alguns problemas intrínsecos relacionados a esse tipo de abordagem. E esse modelo tradicional baseado em perímetro de segurança enfrenta diversos desafios de complexidade e de escalabilidade dentro das redes corporativas modernas. Com a inovação digital, os aplicativos em nuvem e até mesmo o trabalho remoto que veio para ficar, as redes corporativas elas se tornaram cada vez mais complicadas e mais dispersas, de modo que as bordas de redes começaram a aumentar significativamente, o que, por consequência, o perímetro de rede começou a desaparecer. E à medida que as pessoas e também agora dispositivos vêm se conectando à rede cada vez mais, aquela abordagem tradicional de perímetro de segurança ela vem se tornando cada vez mais ineficaz. Ou seja, aquela proteção de uma rede confiável, que é uma rede corporativa, de uma rede não confiável, como a internet, ela começa meio que cair por terra. E dentro desse novo contexto, onde as ameaças mais modernas, as técnicas de hacking vêm avançando cada vez mais, exige então uma solução que esteja preparada para absorver essas novas demandas de mercado. E as empresas vêm então preferindo esse novo conceito que a gente chama de Zero Trust. E o principal slogan, vamos falar assim, do Zero Trust, ele é Never Trust, Always Verify. E isso em tradução livre seria nunca confie, sempre verifique.
E esse novo conceito que vem se popularizando cada vez mais, ele sim incorpora ali rigorosos processos de acesso à rede, não apenas para usuários, mas também para dispositivos, infraestruturas em nuvem e etc. E para a gente mergulhar um pouquinho mais dentro desse mundo de Zero Trust, vamos falar da onde que ele veio. Esse conceito inicialmente foi introduzido por John Kindeberg, enquanto trabalhava na Forrester Research em 2009. O princípio fundamental que sustenta o Zero Trust é aquilo que a gente acabou de mencionar. Nunca confie, sempre verifique. A Zero Trust ela desafia o modelo de segurança tradicional baseado em perímetro, no qual o firewall basicamente protege a rede corporativa confiável da internet, que é uma rede não confiável. Para a gente ser justo aqui, esse modelo baseado em perímetro ele também não é tão preto no branco, quanto a gente rotular as coisas em basicamente confiáveis e não confiáveis. Ao longo dos anos, essa abordagem ela foi meio que sendo ajustada, tendo um ajustezinho aqui, um outro ajustezinho ali e assim sucessivamente. Se a gente pode dar um exemplo aqui, é a DMZ, que são as zonas desmilitarizadas. Elas são normalmente criadas para, por exemplo, sites ou aplicativos voltados para o público que são, vamos dizer assim, um pouco confiáveis. Então esse modelo aí de perímetro ele também não é tão preto no branco, se a gente for dar uma analogia aqui, ele tem alguns tons de cinzas aí, se você quiser falar melhor, né? Mas o que a gente tem que pensar é que a abordagem baseada em segurança do perímetro, ela tem uma desvantagem que é inerente à tecnologia. Em qual sentido? Bom, essa abordagem ela concede confiança implícita excessiva. Ou seja, uma vez conectado, se a gente parar pelo exemplo da VPN que a gente deu lá no início do vídeo, basicamente você é confiável para todo o resto da rede. Então esse novo modelo de Zero Trust, ele afasta totalmente a segurança com base na confiança implícita. Seja essa confiança baseada na localização do IP, ou mesmo de um usuário, ou até mesmo em algum dispositivo. Em vez disso, a confiança no Zero Trust ela é avaliada a cada transação. Então o Zero Trust ele começa com uma postura do que chamamos de deny-any, ou seja, ele vai negar tudo e todos por padrão. Ou seja, o próprio nome diz Zero Trust, ou confiança zero. Nesse modelo então de Zero Trust, sempre que um usuário ou um dispositivo solicita acesso a um recurso, a sua identidade ela deve ser verificada antes que o acesso seja concedido. A verificação então ela não é baseada apenas no usuário ou mesmo no dispositivo que está fazendo essa requisição, mas também em outros atributos, como por exemplo, o contexto, a data e a hora que ele está fazendo esse acesso, a geolocalização daquele endereçamento IP, isso também pode ser incluído, é claro, também a postura de segurança no dispositivo. Se o ZTNA perceber que o seu dispositivo está fazendo mais requisições que o normal, esse, por exemplo, é um dispositivo que ele vai ser considerado dentro das permissões ou não, quando ele for fazer uma requisição por meio do ZTNA. E um elemento chave para esse modelo de Zero Trust, que é basicamente que a confiança ela deve ser continuamente reavaliada. Se atributos importantes do usuário ou do dispositivo se alterarem ao longo dos acessos, a confiança ela pode ser revogada e o acesso daquele recurso removido do ponto de vista daquele usuário. Então esse acesso ele se baseia no modelo de confiança zero, ele se concentra mais em saber e controlar quem que está acessando nossos recursos de rede. E isso, é claro, traz diversos benefícios do ponto de vista de segurança. Ele reduz o risco, então quando você estende automaticamente a confiança a qualquer dispositivo ou usuário dentro da sua rede, você basicamente coloca a sua corporação em risco para qualquer um que for comprometido. E a gente tem que saber que esses usuários não necessariamente comprometeram a rede de forma intencional. Então, nesse modelo de confiança zero, ele basicamente elimina os pontos de vulnerabilidade, limitando aquele acesso à rede para os usuários,
bem como adotando uma extensa verificação de identidade para aqueles que tenham acesso apenas aos dados e aos sistemas relevantes para sua função ou posição do cargo dentro da sua empresa. Além disso, o Zero Trust, a gente está vendo aqui que ele aumenta muito a visibilidade. Então o administrador da rede ele sabe quem e quando todo mundo está conectado. Para a gente demonstrar aqui como que funciona o ZTNA em sua essência, primeiro a gente vai demonstrar como que é, por exemplo, uma rede tradicional corporativa dos dias de hoje. A gente tem, por exemplo, acessos aqui ao nosso data center corporativo da empresa, a gente tem aqui aplicações em nuvem, a gente pode também ter serviços dentro de uma public cloud como uma AWS, uma GCP da Google, etc. E muitos desses ambientes a gente tem firewalls aí instalados neles, dependendo do caso aí. E a gente tem o que a gente chama de branches, né? Ou localidades remotas, filiais, como você quiser mencionar. Numa rede corporativa tradicional, normalmente a gente acessa esses firewalls aqui que estão nas localidades remotas e a gente estabelece conexões via VPN com cada um desses tipos de serviços, de modo que, por exemplo, algum usuário que esteja nessa filial aqui, caso precise acessar os recursos ou consumir os recursos da corporação, ele basicamente navegue por essa VPN e faça esse tipo de acesso. De mesmo modo que, caso ele precise fazer um acesso a um ambiente de SaaS ou uma public cloud, ele faça esse acesso todo através de uma VPN. Outro exemplo muito comum, a gente tem também usuários de home office que podem conectar via VPN, SSL nos firewalls aqui para poder acessar os recursos das public cloud, etc, etc. Então vocês começam a perceber aqui que esse ambiente por si só, ele vem se tornando complexo, e isso que a gente está dando um exemplo bastante básico. Agora imagina numa rede a nível global ou com várias filiais. Você começa a perceber aqui que existem problemas de complexidade, principalmente devido a esses camaradas aqui atrás aqui que estão cada vez se proliferando, cada vez se proliferando mais e se espalhando mais, de modo que os perímetros de redes comecem a ficar um pouquinho obsoletos dentro desse cenário e até mesmo complexos de se trabalhar. E para solucionar isso, a gente traz a abordagem de ZTNA, que a gente vai mostrar agora. E nessa abordagem de ZTNA, você de cara, a gente já vê que a topologia ela se torna muito mais simples. Normalmente a solução de ZTNA, ela vai conseguir meio que fazer um proxy, ou melhor, centralizar todas essas requisições e controles de tráfego, acesso, aplicações, posturas de usuários, tudo dentro de uma forma centralizada, de modo que você controlar esses fluxos que, por exemplo, sai de um usuário que está aqui numa localidade remota ou mesmo dentro de casa, para um acesso de uma public cloud, num sistema SaaS, ele todo seja controlado e gerenciado do ponto de vista de segurança por uma solução de ZTNA. Então, de cara aqui, a gente já vê que a simplicidade da rede ela se torna muito maior, e como a gente observa aqui que essa solução centraliza todas essas conexões, todos aqueles quesitos de postura, quais ferramentas ou quais soluções aqueles determinados grupos de usuários vão ter acesso, tudo isso permanece aqui de forma centralizada, de modo a facilitar não só a administração desse ambiente, mas como também a sua escalabilidade. Porque conforme, por exemplo, a gente vai adicionando novos serviços aqui em cloud, novas distribuições em nuvem, novos data centers ao redor do mundo, basta a gente integrá-los com a solução de ZTNA, e aí sim todo o controle ainda permanece sendo utilizado por essa entidade aqui. E vale a gente ressaltar, galera, que existem diversas soluções de ZTNA no mercado. Uma das mais famosas, por exemplo, é, claro, da Fortinet, é uma solução bastante conhecida e vem ganhando espaço bastante dentro aí dos últimos dias. E também eu já ouvi falar, por exemplo, de ferramentas como a Zscaler. É outra ferramenta de ZTNA, porém a abordagem que ela traz é bastante parecida.
E vale a gente ressaltar aqui que o ZTNA em si, a gente vem reforçando isso, ele é apenas um conceito. E dentro desse conceito de ZTNA existem diversas soluções que podem englobar essa solução como um todo. E então quando a gente fala aqui de VPNs e concentradores VPNs, é só um exemplo de ZTNA, mas a gente tem outras abordagens de ZTNA, como por exemplo de NAC, que é de Network Access Control, no sentido de quando o usuário espeta um cabo da rede lá para o computador dele, até o switch vai fazer, claro, em conjunto com uma ferramenta, uma verificação para garantir ou não se aquele usuário vai poder acessar aquela determinada rede. E agora a gente vai tocar num ponto que muita gente não gosta, que é: o ZTNA é realmente a evolução da VPN? Sim, o ZTNA é a evolução natural da VPN. Dadas as complexidades das nossas redes atuais, o ZTNA ele oferece uma melhor segurança, um controle mais granular, além de uma melhor experiência para o usuário do que uma VPN tradicional. A gente sabe que a VPN ela tem sido um método principal para acessar remotamente as redes corporativas. As VPNs usam uma abordagem de segurança baseada em perímetro, que a gente já falou aqui que ela é desatualizada e ineficaz. Além disso, você não tem muita visibilidade do tráfego que passa pela VPN. Essas VPNs elas são utilizadas para se conectar a uma rede corporativa através de um túnel criptografado, seja para trabalhar dentro de hotéis, cafeterias ou até mesmo em casa. Esse túnel criptografado ele pode até impedir que um hacker entre dentro da sessão que você está tentando fazer. Entretanto, ele também impede o controle de segurança que inspecione aquele tráfego. Outro ponto também de atenção é que as VPNs elas não foram projetadas para recursos altamente distribuídos, que é o que a gente tem nos dias de hoje. Os aplicativos, as nuvens e os dados, eles não estão concentrados dentro dos data centers corporativos como era alguns anos atrás. Hoje os ambientes são mais multinuvens, com várias clouds distribuídas, filiais e escritórios distribuídos, acessos remotos e assim sucessivamente. Então a maioria das soluções de VPN elas não foram projetadas para trabalhar dentro desse nível de complexidade. Então, galera, somente o ZTNA ele oferece uma solução adequada, melhor que as VPNs tradicionais, e também resolve problemas de distribuição e acesso a aplicativos que estão, vamos dizer assim, espalhados através da rede. Então, galera, para a gente encerrar aqui, o ZTNA ele cobre todos esses gaps que as VPNs tradicionais elas não cobrem. Até porque é uma solução, ou melhor, é um conceito muito novo que a gente viu aqui no vídeo que foi construído lá em 2009. Então, a partir de então, ele vem ganhando cada vez mais popularidade graças às novas ameaças que a gente vem enfrentando nas redes corporativas de hoje em dia e também, dado a complexidade dos ambientes que a gente tem hoje, a gente sempre tem alguma solução que vem para resolver esses tipos de problemas. Então, se você gostou desse conteúdo que a gente passou aqui sobre o ZTNA, cara, não sai desse vídeo sem deixar aquele like, porque ajuda bastante a gente a dar engajamento no YouTube e chegar a novas pessoas que são interessadas dentro das áreas de tecnologia. E também não se esqueça de se inscrever no canal e comentar aqui embaixo sobre o que você achou desse vídeo de ZTNA. E no mais, eu espero que esse vídeo tenha sido informativo para você e muito obrigado por assistir. É nóis!